Beleza, gente? Professor Arthur aqui. Hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre a sociedade egípcia, como ela era organizada e como ela era dividida, basicamente. Assim a gente consegue avançar, entender melhor de como a sociedade se projetou, de como a sociedade conseguiu chegar a um patamar de uma grande civilização na Idade Antiga. Mas para a gente conseguir entender isso, a gente precisa entender a ideia de estratificação, porque a sociedade deles era estratificada. Ah, professor, o que que é isso? É o gás. Gente, a sociedade estratificada, então, vai ser uma sociedade dividida por estratos, né? Então, vai ter extrato inferiores, né? Vamos pegar o caso aí de um escravo. Uma pessoa na sociedade egípcia nasceu na condição de um escravo. É, ela não vai conseguir, durante a sua vida, mudar de situação. Por exemplo, conseguir ficar como um camponês ou como um comerciante. Não, ela vai morrer, vai viver e vai morrer nessa condição social. O que já é um pouco diferente da nossa sociedade, né? Não um pouco, mas bem diferente da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, apesar de ser difícil mudar, ter a mobilidade social, ela permite, né, que as pessoas consigam mudar de patamar. Mas claro, né, a nossa noção de divisão social, de classe social também é diferente, porque a nossa noção é pautada por uma ideia econômica. Pegar um caso, pegar assim mais para vocês entenderem. A gente considera a nossa divisão social pelo quanto que a pessoa recebe. Se a pessoa recebe meio salário mínimo, um salário mínimo, a gente pode considerar como pobre. Se a pessoa recebe mais de quatro salários mínimos, a gente já pode considerar ela como uma classe média. Ali nos egípcios não é bem assim, porque uma coisa, eles não vão estar recebendo, né, salário, não vai estar existindo essa ideia de salário, e aí fica difícil a gente analisar da mesma maneira que a gente analisa a nossa sociedade, a sociedade deles, né? Fora outras questões aí que a gente pode analisar também. Mas, gente, para resumir, né, eu vou primeiro passar aqui essas classes sociais, depois a gente aprofunda, tá? Mas vamos lá. Acho que primeiro vocês imaginam, né? O professor de história sempre gosta de fazer pirâmide social e agora, né, assunto do Egito Antigo se encaixa muito bem nisso. Primeiro, né, no topo da pirâmide, né? Quem que a gente pode botar ali no topo da pirâmide? O faraó, né? Depois a gente tem um pouquinho melhor aí sobre essa classe. Depois, gente, do faraó vem quem? Ali na sociedade egípcia vai vir os sacerdotes, que nada mais são do que os religiosos ali daquela época. Aí a gente parte por uma outra classe social que são os burocratas, né? E principalmente nessa classe dos burocratas a gente vai ter várias subdivisões dentro da própria classe, certo? E a penúltima classe que a gente vai estar falando são dos militares, tá? Percebam que na sociedade egípcia os militares eles não vão ter uma posição tão alta, né, como a gente percebe em outras sociedades antigas, né, outras civilizações. E aí a gente vai ter também a dos camponeses escravos, que seriam então a última classe social, né, que a gente vai estar analisando. Beleza? Faraó, gente. Agora a gente vai tentar discutir um pouquinho mais sobre essa classe social, mais aprofundadamente, e perceber as suas funções, né, quais que eram as responsabilidades dessa classe social. Bem, Faraó é uma pessoa só, tá, gente? É uma pessoa que tinha o papel de rei, de líder, né? Era o grande monarca ali da sociedade egípcia. Ele vai estar existindo, né, por um período, depois vai ser os seus filhos, né, que vão se suceder na nova governança ali do Egito Antigo. Mas e aí, gente? A palavra faraó, já pensaram sobre ela? Então, ela, no Egito Antigo, ela se designava ao palácio real. Então não era uma palavra que falava do líder, do rei. Mas então, professor, como é que a gente tem hoje a noção de faraó atribuída a esse líder? Gente, isso aconteceu por causa da Bíblia, que vai ter um livro da Bíblia que vai se referir
aos faraós, né, como líder, não como palácio desse líder, certo? E esse livro, só para vocês saberem, é o livro de Êxodo, tá? Mas vamos avançar um pouquinho agora. As funções desse faraó, gente. O que vocês acham que era a função dele? Óbvio, governar. Mas o que implica governar? Bem, gente, ele vai ter a função de administrar a sociedade, então tomar cuidado para não gastar mais alguns recursos, para utilizar bem os recursos. Tudo isso o faraó teria que decidir, teria que administrar. Função jurídica. Então, ele vai elaborar, vai participar de elaborações das regras daquela sociedade. E até casos até de julgar propriamente qual que vai ser o destino, tanto de pessoas individuais, como também por uma grande decisão, né, coletiva ali para a grande sociedade. Ele vai ter a função do exército, ele vai comandar tropas, vai ter essa liderança militar. E, não menos importante, ele vai ter a função também de sacerdote. Então, uma liderança religiosa. Perceba, então, quantas funções esse faraó tem, quantas responsabilidades ele vai ter. Quando a gente vê em alguns filmes que falam sobre os faraós, como ele estando numa posição lá bem confortável, cheia de súditos lhe servindo, né? Talvez não foi bem assim, porque esse faraó ficava ocupado o dia inteiro, né, tentando resolver os problemas ali da sociedade egípcia. Então, essa visão dos filmes de Hollywood sobre o Egito Antigo, mostrando a figura do faraó, a gente tem que olhar de uma maneira mais crítica, né? Porque talvez não foi desse jeito aí que os filmes apresentam. Beleza? Temos mais. Só queria ainda terminar falando do faraó, da sua origem mitológica, certo? Então, como a ideia do faraó surge? Ela vai surgir através de um deus chamado Horus. A sociedade egípcia eram politeístas, então acreditavam em vários deuses. E o deus Horus é que vai estar governando o Egito por muito tempo. Vejam, isso é uma mitologia, tá, gente? E depois desse governo do Horus, vai acontecer que um ser humano vai nascer da figura do Horus, certo? Então, por isso que o faraó ele vai ser considerado, a linhagem dos faraós vai ser considerada divina, sagrada, quase que um deus vivo na terra. Tinha até pessoas que nem olhavam para o rosto do faraó, da importância que ele tinha, né? Nem mencionavam o nome dele, né? Porque, né, isso poderia prejudicar a sua vida, né? A sua crença, né? Não deixava ele fazer isso. Beleza, gente? Segunda classe social agora, gente, que é a dos sacerdotes. Mas e aí, quem que são os sacerdotes? O que é isso? Bem, gente, os sacerdotes vão ser uma classe social ligada mais à espiritualidade. Eles vão estar mais envolvidos com os trabalhos da religião. Eles que vão manter os mitos da sociedade egípcia acesa na população. Eles vão transmitir toda a espiritualidade da religião deles para o resto da população. Então, eles vão ser bem considerados ali. Eles vão ter grande valor. Eles vão ser ricos, tá? De maneira geral. Vai ter bastante gente servindo a eles, claro, de classes mais inferiores a eles, vão trabalhar para eles. E, dependendo do momento ali do Egito Antigo, vai existir a formação de hierarquia dentro da classe social dos sacerdotes. O que eu quero dizer com isso? Que vai ter o primeiro sacerdote, o segundo sacerdote, e cada um vai ter funções diferentes. Claro que aquele primeiro vai ter funções mais de responsabilidade, mais responsáveis, digamos assim. E eu acho que é isso, gente, dos sacerdotes. Chegamos à terceira classe social do Egito Antigo, que são a dos burocratas, né? Aquelas pessoas que lidam com questões, papéis
né, que lidam com funções administrativas de maneira geral. Essa classe social dos burocratas, gente, vão ter dois papéis aqui, que vão ser a do vizir, que são os caras responsáveis ali pela supervisão de policiais, por exemplo, pela supervisão da justiça. Só quero lembrar que esse cargo do vizir, né, que é essa classe social que está dentro das burocratas, muitas vezes vão ter um papel de bastante prestígio e às vezes vão ser até mais importantes que muitos sacerdotes. Então, às vezes, a gente também tem que entender que sempre tem exceções dentro dessa estrutura de classes sociais, beleza? Mas vamos falar da maior parte das pessoas, né, que compõem essa classe, que são a dos escribas, que é os escribas. Eu acho que vocês já devem mais ou menos linkar as coisas e entender que os escribas vão ser as pessoas que vão trabalhar com a escrita, né? E aí, gente, como é que vai ser esse tipo de trabalho que lida com a escrita? Vão ser trabalhos ligados a contar, relatar acontecimentos ali no Egito Antigo. Vão ser trabalhos ligados à fiscalização, registro, por exemplo, das plantações, né, de quanto que foi plantado, e essas pessoas elas vão ser bem instruídas e vão ter um certo conhecimento, por exemplo, da astronomia, de outras questões matemáticas também e da própria linguagem que eles vão estar estabelecendo lá. Então eram pessoas cultas ali do Egito Antigo. Além da supervisão dessas plantações, a gente vai ter também a supervisão também de outras áreas, como por exemplo a dos impostos. Os escribas vão ser responsáveis então por documentar quem foi a pessoa que contribuiu com os impostos e quem não foi. E é óbvio que precisa uma pessoa que sabe ler e escrever ali na sociedade egípcia. Gente, eles tinham bastante privilégio, né, em relação às demais classes que a gente vai falar depois, beleza? Chegamos então à quarta classe social, que é a dos militares. Só queria fazer uma ressalva aqui para vocês que essa classe dos militares, ela só vai estar tendo essa importância, né, como estou estabelecendo aqui a quarta classe social para vocês, no período onde o Egito vai estar invadindo seus povos vizinhos. Então, quando ele vai começar a precisar mais de soldados e, inconsequentemente, essa classe social vai querer ter mais prestígio. Mas, gente, não é de famílias importantes que eram compostos esses militares, certo? Eles vão ser todos filhos de ou comerciantes, ou artesãos, ou camponeses, e esse vai ser o exército, vai ser os militares que o Egito Antigo vai estar tendo. Então, só para vocês ficarem cientes disso. Ainda quase que no mesmo patamar, a gente vai estar falando agora de duas novas classes que estão nesse mesmo patamar, que são a dos artesãos e a dos comerciantes. Bem, gente, os artesãos, a gente vai perceber que eles vão ter várias funções dentro da sociedade egípcia e eles vão estar, obviamente, construindo todos os produtos que vão estar sendo utilizados ali no Egito. Então, alguns exemplos, né, desde roupas que eles vão estar utilizando, potes feitos de cerâmica, alguns instrumentos de batalha, né, como armas feitas de bronze. Todos esses elementos, todas essas coisas do dia a dia vão ser construídas então por essa classe social dos artesãos. Eles vão ter, de certa maneira, uma condição de vida um pouquinho razoável, né, digamos assim, e vão estar se estabelecendo em grande número ali na sociedade egípcia. Aí a gente vai ter também a dos comerciantes. Bem, a dos comerciantes vão ser essas pessoas que vão trabalhar com as trocas. Vamos lembrar que aqui na questão do comércio, os egípcios não tinham desenvolvido a moeda, certo? A gente vai ter o comércio que é estabelecido para o exterior,
com outros povos, e a gente vai ter também o comércio estabelecido no seu interior. Esse do comércio mais próprio ali dos egípcios, mais voltado ao seu mercado interno, eles vão estar utilizando principalmente o rio Nilo para a locomoção dos produtos que eles vão estar trocando e levando para outros lugares aí da civilização egípcia. Chegamos agora no último extrato social ali do Egito Antigo. Vai ser composta por dois grupos esse último extrato, que vai ser a dos camponeses e a dos escravos. A gente primeiro vai falar dos camponeses. O nome que é dado a eles ali no Egito vai ser de felas, tá? Então esse é o tratamento para um camponês. Eu acho que vocês já devem imaginar que o trabalho de um camponês é ligado à lavoura, à plantação, à colheita, né, dos alimentos que os egípcios vão estar comendo. É um trabalho muito importante, só que não é tão valorizado, certo? Esse é o problema ali na sociedade. Não vão estar considerando muito esse trabalho. Esse último extrato, gente, ali, falando de camponeses e escravos, eles vão ser a maioria, tá? Então, a maior parte da população vai ser composta por esses dois grupos. Mas ainda, falando mais ali dos felas, uma coisa que a gente tem que entender é como é que era feito esse trabalho deles, né? O trabalho deles vai ser feito enquanto durar o dia, então várias horas por dia, enquanto durar o sol, eles vão ter que estar trabalhando e eles vão ter o dever de dar boa parte da sua plantação para o dono da terra. Então quer dizer que eles não eram donos das terras que eles plantavam. Sim, eles não geralmente não eram donos dessas terras ali, teriam que doar parte dessa plantação para então os donos das terras que ali estavam. Outra coisa que vai estar existindo no trabalho dos camponeses é que vai chegar uma hora, isso quase sempre acontecia, que ordenava que ele trabalhasse em uma obra pública, por exemplo, ou para construir uma ponte, para construir um monumento, para abrir um canal de irrigação, ou para construir a própria pirâmide do Egito mesmo, certo? Então esse vai ser algumas das funções, né, e dos trabalhos que esse fela vai estar compondo ali na sociedade egípcia. E aí a gente fala, né, para finalizar, a dos escravos. Gente, quando a gente fala de escravidão, muito vem da nossa cabeça aquela escravidão que aconteceu aqui no Brasil em relação aos povos africanos, né, que vieram para cá. Mas aqui não era necessariamente uma escravidão, necessariamente não. Quero dizer que não era uma escravidão ligada à cor de pele, certo? Era uma escravidão ligada ao que então, professor? Era uma escravidão ligada a prisioneiros de guerra, ou às vezes em algum caso, né, existia, isso vai depender da época, a possibilidade de ser escravo por um crime que você tivesse cometido, certo? Então essa vai ser alguma das maneiras de ser escravo daquela época. E ser escravo nesse período não era tão ruim como naquele período ali dos escravos aqui no Brasil. Às vezes vai ter possibilidade de um escravo, por exemplo, se casar, de ter uma certa vida, né, relativamente com uma condição um pouquinho melhor, né, do que dos escravos que vieram aqui pro Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Mas isso é outro assunto, né, gente? Basicamente é isso. Acho que eu falei tudo sobre a pirâmide social ali do Egito Antigo. Beleza? Até a próxima, gente. Agradeço a paciência de vocês.